Esposa regressa de surpresa, apanha marido a trair e vai-se embora com a filha. Marido arrepende-se. O suave zumbido do motor do carro de Finlay Morrison cessou quando ela entrou na sua garagem, regressando mais cedo do que o esperado da sua viagem de negócios. O Mercedes do marido estava estacionado no lugar habitual, embora ele também não devesse estar em casa. Um leve sorriso passou-lhe pelos lábios. Talvez Archer tivesse planeado uma surpresa para o seu regresso. Depois de 12 anos juntos, ele ainda encontrava maneiras de fazer o coração dela bater mais depressa. O sol do fim da tarde projetava longas sombras no relvado cuidado da sua casa vitoriana. Tudo parecia exatamente como ela deixará 3 dias. As jardineiras alegres cheias de petúnias roxas, o triciclo amarelo de Juniper encostado à porta da garagem, o tapete de boas-vindas ligeiramente torto pelas idas e vindas energéticas da filha de 4 anos. Finlay pegou na mala do porta-bagagens, os saltos ecoando no caminho de calçada. A apresentação em Chicago tinha corrido melhor do que o esperado e terminaram um dia antes. Mal podia esperar para abraçar June e inspirar o cheiro familiar de shampoo de bebê e sol. A casa estava estranhamente silenciosa quando entrou pela porta da frente, sem passos apressados, sem música de desenhos animados da televisão da sala, sem sons de Archer a trabalhar no escritório. A empregada só viria no dia seguinte, por isso aquele silêncio parecia deslocado. June! Archer! Chamou Finlay, deixando as chaves na taça de cerâmica junto à porta. A taça era um presente de casamento da mãe de Archer, o seu padrão azul delicado um lembrete constante dos laços e tradições familiares. Um som abafado vindo do andar de cima chamou-lhe a atenção, depois outro. O coração acelerou, embora ela não soubesse bem porquê. Anos de rotina e confiança lutavam contra o medo inexplicável que lhe subia pela coluna. Finlay subiu lentamente as escadas, com a mão a deslizar pelo corrimão polido. Os sons tornavam-se mais nítidos, vozes, movimento, uma gargalhada que ela não reconhecia. Vinham do quarto. A porta estava entreaberta, um feixe de luz da tarde espalhava-se pelo corredor. O tempo pareceu abrandar enquanto ela se aproximava. Mais tarde lembraria cada detalhe com uma clareza dolorosa, o leve cheiro de perfume desconhecido, o som da própria respiração, o modo como os dedos tremiam ao pressionarem a porta. A cena que a recebeu desfez o seu mundo em 1000 pedaços irreparáveis. Archer, o marido, o parceiro, o pilar, entrelaçado com uma mulher que Finlay reconheceu como a nova assistente dele. Ainda não a tinham notado, perdidos na traição, profanando a cama onde Finlay dormira pacificamente apenas 3 noites antes. O som que lhe escapou da garganta não foi propriamente um grito, foi algo mais profundo, mais primitivo, o som de uma confiança absoluta desfazer-se em pó. Eles separaram-se apressadamente, mas Finlay já recuava. O rosto de Archer perdeu a cor, a boca formava palavras que ela não conseguia ouvir por causa do zumbido nos ouvidos. A assistente, como se chamava? Rebecca? Raquel? Agarrava os lençóis contra o peito, os olhos arregalados de medo ou vergonha, ou ambos. Fim, espera, a voz de Archer atravessou finalmente o nevoeiro. Eu posso explicar. Onde está a Juniper? As palavras saíram surpreendentemente firmes, embora todo o seu corpo tremesse. Na casa da minha mãe. Finlay virou nos calcanhares e fugiu escadas abaixo, os passos de Archer atroarem atrás dela. A casa perfeita parecia agora um museu de mentiras, cada fotografia de família, cada memória partilhada, manchadas por aquele momento. Chegou ao carro no instante em que Archer surgiu à porta da frente, vestindo apenas umas calças colocadas à pressa. Finlay, por favor, foi um erro. Não significou nada. As palavras atingiram-na como murros. Não significou nada. Os 12 anos juntos, os votos, a família, reduzidos a nada no momento de paixão sem sentido. Pelo para-brisas, vislumbrou a vizinha, a senhora Shen, a regar as rosas, fingindo não ver a cena que se desenrolava na rua suburbana perfeita. As mãos de Finlay apertaram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Vou buscar a nossa filha, disse ela, a voz fria como gelo. E não me sigas. Ao recuar com o carro, apanhou uma última imagem de Archer no espelho retrovisor, descalço, no relvado impecável, braços estendidos em súplica. A imagem gravou-se-lhe na memória, o instante exato em que a vida se dividiu em antes e depois. Já ia meio caminho da casa da sogra quando caiu a primeira lágrima. O sol da tarde tinha dado lugar ao crepúsculo quando Finlay parou diante da casa colonial imponente da mãe de Archer. As mãos estavam agora firmes, embora o peito parecesse oco, como se alguém tivesse retirado tudo de dentro e deixado apenas um eco. Verificou o reflexo no espelho retrovisor, limpando os traços de rímel.
Juniper não podia vê-la assim. Beverly Morrison abriu a porta antes que Finlay pudesse bater, o cabelo prateado perfeitamente arranjado a brilhar sob a luz da varanda. Voltaste cedo, querida. Junho está quase a acabar o jantar. Ela parou a meio da frase, finalmente registrando a expressão de Finlay. O que aconteceu? Preciso de levar a June para casa agora. A voz de Finlay soava-lhe estranha aos próprios ouvidos. Casa. Mas onde era isso agora? Lá dentro, o grito de alegria de Juniper rompeu a tensão. Mamãe! Atirou-se a Finlay, os pequenos braços enrolando-se nas pernas da mãe, os caracóis dourados a saltar. A avó fez bolachas e eu ajudei. São em forma de estrelas. Finlay levantou a filha, inspirando cheiro doce e familiar. Isso é maravilhoso, querida. Forçou um sorriso, embora o rosto parecesse prestes a estalar. Que tal irmos numa pequena aventura? Os olhos perspicazes de Beverly estreitaram-se. Finlay, o que se passa? Onde está o Archer? O nome provocou uma nova vaga de náusea no estômago de Finlay. Pergunta ao teu filho, conseguiu dizer, já a subir as escadas. June, querida, vamos fazer a tua mochila de dormir. No quarto designado de Juniper na casa da avó, Finlay agia em piloto automático, reunindo peluches e pijamas favoritos. O telefone vibrava incessantemente, o rosto de Archer aparecer e desaparecer no ecrã como um fantasma persistente. Mamã, por que estás a chorar? A pequena mão de Juniper tocou-lhe a face, e Finlay apercebeu-se de que as lágrimas estavam de novo a cair. Às vezes os adultos choram quando estão a pensar muito em algo, explicou, fechando a mochila cor-de-rosa. Lembras-te de quando falamos sobre sentimentos grandes? Juniper acenou solenemente. Como quando eu fiquei triste por o Sr. Viskers ter fugido. A memória de ter consolado Juniper pela perda do gato no verão passado parecia pertencer a outra vida, uma vida em que Finlay ainda acreditava na segurança do casamento, na santidade da confiança. Beverly apareceu à porta com o telefone na mão. O Archer acabou de me ligar. Está em pânico. Seja o que for que aconteceu, de certeza que vocês dois podem. Não. A palavra saiu tão cortante que Juniper estremeceu. Finlay suavizou o tom. Não, Beverly. Desta vez, não. Pegou no casaco da Juniper do cabide, a mente já a correr. Podiam ir para casa. Mas não para aquela casa. Não para aquelas memórias. Precisavam de um lugar seguro, longe do peso sufocante da traição. Sea Haven. O nome flutuou-lhe na consciência como um salva-vidas. Tinha visitado a cidade costeira no ano anterior para uma conferência de bibliotecas, apaixonara-se pelo seu charme tranquilo e atmosfera curativa. Ficava a 3 estados de distância. Longe o suficiente para respirar, pensar, planear. June, lembras-te daquela cidade bonita na praia de que a mamãe te falou? Com as conchas e o farol? Os olhos de Juniper brilharam. Onde vivem as sereias? Isso mesmo, querida. Finlay conseguiu um sorriso com lágrimas. Queres ir vê-la? Beverly deu um passo à frente, alarme claro no rosto. Finlay, não pode simplesmente ir embora. Seja o que for que o Archer fez. O que ele fez, interrompeu Finlay, a voz a tremer com raiva mal contida, foi destruir tudo o que construímos juntos. Tudo o que prometemos um ao outro. Ergueu Juniper para a anca, pegando na mochila com a outra mão. Diz-lhe para não nos seguir. Diz-lhe que, se tentar, parou, consciente dos ouvidos pequenos que escutavam. Diz-lhe apenas para nos deixar em paz. A viagem até casa foi um borrão. Finlay estacionou a 2 quarteirões de distância, observando com os binóculos que guardava no porta-luvas, até ver Archer sair de casa no Mercedes, presumivelmente à procura delas. Só então entrou em casa. Juniper falava sobre sereias enquanto Finlay enfiava documentos essenciais e roupas nas malas. No quarto, evitou olhar para a cama. Dirigiu-se diretamente ao cofre por trás da foto do casamento, retirando o dinheiro de emergência, passaportes e os cartões bancários separados que sempre mantivera, um hábito que a mãe lhe incutira, chamando-lhe seguro para o imprevisto. 20 minutos depois, já estavam na autoestrada a caminho do leste. Juniper já dormia na cadeirinha. No banco do passageiro, Oliver, o coelho de peluche, mantinha vigília silenciosa enquanto as lágrimas de Finlay secavam finalmente, substituídas por algo mais duro, mais frio e mais determinado. Ela reconstruiria. Ela recuperaria. E um dia, quando fosse mais forte, faria Archer Morrison arrepender-se do dia em que tomou a confiança dela como garantida.
O nevoeiro matinal costeiro envolvia o carro alugado como um cobertor protetor enquanto Finlay percorria as ruas de calçada de Sea Haven. Depois de 2 dias a conduzir, parando apenas para refeições rápidas e descansos em motéis de estrada, a visão do farol a atravessar a névoa pareceu-lhe um farol de esperança. Vê, June, tal como nas fotos, apontou Finlay, tentando injetar entusiasmo na voz cansada. A filha colou o rosto à janela, Oliver o coelho espremido entre a bochecha e o vidro. É aí que vivem as sereias? Perguntou, apontando para as ondas cinzento-aço entre os edifícios vitorianos. Talvez, Finlay conseguiu um pequeno sorriso. Temos de explorar e descobrir. O novo lar temporário era uma pequena casa na Ocean View Drive, alugada sem ser vista através de uma agência que não fazia muitas perguntas. Ao entrarem na entrada coberta de conchas, a garganta de Finlay apertou-se. A casa era exatamente como anunciado, estores azuis desgastados, um alpendre com baloiço e um pequeno jardim cheio de rosas bravas e alfazema do mar. A chave estava debaixo do tapete, tal como prometido. Lá dentro, a casa cheirava a sal e a detergente de limão. Juniper correu de divisão em divisão, os gritos de excitação ecoando nas paredes nuas. Mamã, o meu quarto tem nuvens pintadas no teto. Finlay seguiu-a mais devagar, a catalogar a nova realidade. A mobília era básica, mas limpa. A cozinha pequena, mas funcional. Pelas janelas da sala via-se o oceano, o seu movimento constante de alguma forma acalmava os nervos em frangalhos. O telefone vibrou, mais uma mensagem de Archer. Ela desligou o telefone durante a viagem, verificando-o apenas periodicamente em caso de emergência. Agora, o ecrã estava inundado de mensagens. Por favor, volta para casa. Podemos resolver isto. Pelo menos diz-me que estão as duas seguras. Mudei todas as palavras-passe das nossas contas. A última mensagem fez o sangue de Finlay ferver. Claro que ele tinha feito isso. Sempre o homem de negócios, tentando manter o controlo. Mas Finlay tinha se preparado para isto, transferindo fundos para sua conta separada antes de sair. Aprenderá algo em 12 anos a vê-lo negociar acordos, ter sempre uma vantagem. Uma batida na porta fê-la sobressaltar. Pelo olho mágico viu uma mulher idosa segurar o que parecia ser uma travessa de comida. Olá, Finlay abriu a porta com cautela. Bem-vinda a Sea Haven. O sorriso da mulher era caloroso, o cabelo grisalho agitado pela brisa marítima. Sou a Eleanor, sua vizinha 2 portas abaixo. Vi vocês a chegarem e pensei que podiam apreciar uma refeição quente depois da viagem. Antes que Finlay pudesse responder, Juniper apareceu ao seu lado. É macarrão com queijo que eu cheiro? Que nariz apurado tens aí, pequenina? Eleanor riu. É a minha receita especial. Há 40 anos que alimento os recém-chegados a Sea Haven. Algo no olhar gentil de Eleanor fez vacilar as muralhas cuidadosamente construídas de Finlay. Isso é muito amável da sua parte. Quer entrar? Com pratos fumegantes do melhor macarrão com queijo que alguma vez provara, Finlay descobriu que Eleanor era uma fonte de informação. Conhecia toda a gente na cidade, incluindo a bibliotecária principal da biblioteca de Sea Haven, que por coincidência estava à procura de ajuda. A Margarete já está com alguma idade, explicou Eleanor, observando Juniper separar metodicamente o macarrão em pequenos montes. Há meses que diz que precisa de alguém com experiência em bibliotecas. O coração de Finlay acelerou. Eu tenho mestrado em ciência da informação e bibliotecas. É mesmo? Os olhos de Eleanor brilharam. Isso é providencial, minha querida. Sabes, às vezes o universo tem uma maneira de nos guiar exatamente para onde precisamos de estar. Mais tarde, nessa noite, depois de aconchegar Juniper no quarto com o teto pintado de nuvens, Finlay ficou na varanda a observar as ondas. As palavras de Eleanor ecoavam na sua mente, misturando-se com memórias de outra vida, uma em que acreditava em casamentos perfeitos e finais felizes. O telefone voltou a vibrar. Desta vez era Beverly. Seja o que for que ele tenha feito, fugir não é a resposta. Pensa na June. Os dedos de Finlay apertaram-se em redor do telefone. Ela estava a pensar na June, em ensinar a filha que, por vezes, o ato mais corajoso que uma mulher pode ter é recomeçar. Que fugir nem sempre é uma fuga, mas uma retirada estratégica para ganhar força. A brisa marítima transportava o som das ondas distantes, um lembrete rítmico de que até as tempestades mais fortes acabam por passar. Amanhã, visitaria a biblioteca. Amanhã, começaria a construir algo novo a partir das cinzas da sua antiga vida. E,
Algures no futuro, quando estivesse pronta, faria Archer compreender exatamente o que tinha perdido. A biblioteca de Sea Haven erguia-se como uma sentinela vitoriana no final da Harbour Street, os seus muros de tijolo vermelho desgastados por décadas de maresia e tempestades. Finlay parou ao fundo dos degraus de granito, endireitando o blazer azul marinho, a única peça profissional que conseguirá agarrar durante a saída apressada. Consegues fazer isto, sussurrou para si mesma, verificando o reflexo no ecrã do telemóvel. A mulher que olhava de volta parecia composta, profissional, talvez até confiante, se não se olhasse com demasiada atenção para os olhos. Lá dentro, a biblioteca cheirava livros antigos e madeira polida, acalmando instantaneamente os nervos dela. A luz da manhã atravessava as altas janelas, criando caminhos dourados entre prateleiras de carvalho imponentes. Um estrondo vindo de algum ponto nas estantes fê-la sobressaltar. Bolas para isto tudo, uma voz grave deteve-se a meio da praga. Desculpem. Finlay seguiu o som e encontrou um homem alto a tentar estabilizar uma estante instável enquanto impedia uma avalanche de livros. Sem pensar, correu para ajudar, apanhando vários volumes antes que tocassem o chão. Obrigado, disse ele, com um sorriso agradecido que enrugou os cantos dos olhos verdes. A camisa de flanela estava coberta de aparas de madeira e um cinto de ferramentas pendia-lhe dos quadris. Sou o Graham Sullivan, o tipo que conserta as coisas na biblioteca, embora hoje não esteja a dar bom exemplo. Finlay Morrison, ela hesitou antes de acrescentar. Vim por causa da vaga de bibliotecária. Ah, és a recém-chegada da Eleanor. O reconhecimento iluminou o rosto dele. A Margaret tem estado à espera que apareças. Mas aviso já que essa estante não é a única coisa aqui que precisa de conserto. Como se fosse combinado, Margaret Wells surgiu do seu gabinete, o cabelo prateado a escapar de um coque desarrumado. Lançou um olhar à cena e suspirou. Graham, querido, diz-me que não estás a demolir a minha biblioteca. Verificação da integridade estrutural, respondeu ele com uma piscadela a Finlay. Só a mostrar a potencial nova funcionária com o que vai ter de lidar. Os olhos de Margaret iluminaram-se ao virar-se para Finlay. Senhora Morrison. A Eleanor ligou-me a falar de si. Vamos conversar no meu gabinete? Graham, tenta não derrubar nenhuma parede estrutural enquanto estamos fora. A entrevista pareceu mais uma conversa amigável acompanhada de chá. O gabinete de Margaret era um espaço acolhedor, cheio de fotos de família e com aquela desorganização organizada que denuncia décadas de dedicação. As suas credenciais são impressionantes, notou Margaret, analisando o currículo digital de Finlay. Mas posso perguntar por que Sea Haven? Não somos exatamente um destino de carreira. Finlay tinha se preparado para essa pergunta, mas a honestidade escapou-lhe sem filtros. Precisava de um lugar para reconstruir. Para mim e para minha filha. Ela sustentou o olhar gentil de Margaret. Às vezes, a vida obriga-te a recomeçar. Um lampejo de compreensão passou pelo rosto da mulher mais velha. Bem, minha querida, vieste para o sítio certo. Sea Haven tem uma maneira especial de curar coisas partidas. Ela lançou um olhar significativo pela janela, onde Graham agora fixava devidamente a prateleira problemática. Todo tipo de coisas partidas. Quando Finlay saiu da biblioteca, tinha um emprego, um salário que cobriria as necessidades básicas e uma data de início para a segunda-feira seguinte. Também tinha o cartão de visita de Graham Sullivan, com o número de telemóvel rabiscado no verso. Caso alguma prateleira te ataque quando eu não estiver por perto, disse ele, com aquele sorriso fácil que mais uma vez aqueceu o rosto. Ao regressar à casa pela costa, Finlay tirou o telemóvel. 3 chamadas não atendidas de Archer e um e-mail do advogado dele sobre o acesso às contas conjuntas. A manhã pacífica evaporou-se à medida que a raiva borbulhava de novo. Abriu o portátil assim que chegou a casa, com June entretida na varanda com a nova coleção de conchas. Era hora de usar as suas competências de investigação. Se Archer achava que podia controlá-la com dinheiro, esquecera-se de quanto ela sabia sobre os negócios dele, sobre a contabilidade criativa usada para garantir certos contratos, sobre a conta offshore que ele achava que ela desconhecia. Mamã, olha o que encontrei. Juniper irrompeu, a mostrar uma concha em espiral perfeita. O Graham da biblioteca disse que se chama Nautilus. Mostrou-me enquanto arranjava o baloiço da senhora Eleanor. Finlay fechou o portátil, afastando os pensamentos de vingança por um momento. É linda, querida. Vamos juntá-la à tua coleção especial? Enquanto ajudava Juniper a organizar os tesouros, Finlay percebeu que reconstruir e vingar-se talvez não fossem mutuamente exclusivos.
Como a concha de Nautilus, podia criar algo novo mantendo o núcleo. E talvez, só talvez, encontrar justiça pelo caminho. Essa noite, abriu um novo documento intitulado Projeto Nautilus e começou a planear como desmontar o mundo cuidadosamente construído de Archer Morrison, um segredo de cada vez. Tarde da noite, depois de Juniper adormecer, o portátil lançava um brilho azul sobre o rosto de Finlay enquanto ela construía meticulosamente o seu caso. 2 semanas de investigação revelaram mais do que esperava sobre os negócios de Archer. As contas offshore eram só o começo. Havia contratos duvidosos, transferências suspeitas e um padrão de manipulação financeira que lhe dava a volta ao estômago. Sempre me subestimaste, murmurou, ao adicionar outro documento à crescente coleção de provas. Durante o casamento, desempenhara na perfeição o papel de esposa apoiadora, frequentando eventos da empresa, conversando com clientes, enquanto absorvia tudo em silêncio, compreendendo mais do que alguém imaginava. Uma mensagem interrompeu a concentração. Os monstros das prateleiras foram vencidos. Biblioteca segura para amanhã. G. Apesar de si mesma, Finlay sorriu. Nas últimas 2 semanas, Graham tornara-se uma presença constante na biblioteca, embora ela suspeitasse que nem todas as reparações fossem realmente necessárias. Descobrira que ele vivia sozinho numa casa artesanal que restaurara, tinha um Golden Retriever chamado Cooper e fazia café surpreendentemente bom no velho percolador da sala de descanso. O telefone vibrou de novo. Desta vez, era Archer. O sorriso desapareceu. As mensagens dele tornaram-se cada vez mais desesperadas. O conselho está a fazer perguntas sobre ti, sobre nós. Por favor, Finn, temos de falar sobre isto como adultos. Vais destruir tudo o que construímos. A última mensagem fez Finlay rir com amargura. Foste tu que destruíste tudo primeiro, escreveu ela, e depois apagou sem enviar. Sem contato era a estratégia mais inteligente. Deixá-lo suar enquanto ela construía o seu caso. Uma batida na porta do quarto fê-la sobressaltar. Mamãe? Chamou a voz pequena de Juniper. Tive um sonho mau. Finlay fechou rapidamente o portátil. Vem cá, querida. Juniper subiu para a cama, agarrada ao coelho Oliver. Sonhei com o papá. Ele procurava por nós, mas não conseguia ver-nos, e estava a chorar. As palavras atingiram Finlay como um golpe físico. Abraçou a filha, inspirando o cheiro à lavanda do shampoo. Às vezes, os sonhos são apenas a nossa mente a tentar compreender grandes mudanças, disse cuidadosamente. Sentes falta do papá? Juniper acenou com a cabeça contra o peito dela. Mas não quero que fiques triste outra vez. O Graham faz-te sorrir como antes. Da boca das crianças. Finlay acariciou os caracóis da filha, a pensar quando é que a June se tornará tão perspicaz. O Graham é um bom amigo, disse num tom neutro. O Cooper gosta mais de mim do que do Oliver, continuou Juniper, sonolenta, referindo-se à tarde que passaram na oficina de Graham enquanto ele reparava cadeiras da biblioteca. O cão encantara June com truques e lambidelas descuidadas. Depois de Juniper adormecer, Finlay ficou deitada, os pensamentos a fervilhar. Amanhã enviaria sua primeira denúncia anônima à SEC sobre as irregularidades financeiras de Archer. As provas eram sólidas. Passará horas a verificar cada detalhe. Isso desencadearia uma investigação que abalaria a empresa até os alicerces. Mas as palavras da filha ecoavam-lhe na mente. Estaria ela a procurar justiça, ou era apenas vingança? E que direito tinha ela de encontrar felicidade com alguém como Graham enquanto planeava a queda do ex-marido? O telefone iluminou-se com outra mensagem de Graham. O Cooper sente falta da sua amiga da hora da história. Piquenique no farol ao fim de semana? O convite ficou ali, cheio de uma possibilidade simples. Graham, que não pedia nada, não esperava nada. Apenas oferecia amizade constante e sorrisos suaves. Graham, que a olhava como se ela estivesse inteira. Não, Sun International sob investigação da SEC. As mãos de Finlay tremiam enquanto percorria as notícias financeiras no telemóvel, o café de Graham a arrefecer ao lado, na sala de descanso da biblioteca. A investigação que desencadeara tinha explodido mais rápido e de forma mais devastadora do que antecipara. Ações em queda livre, o conselho a convocar uma reunião de emergência, fontes a sugerirem irregularidades financeiras generalizadas. As palavras misturavam-se enquanto a realidade se impunha. Ela fizera aquilo. Ela tinha mesmo feito aquilo. Terra chama LY. A voz de Graham cortou-lhe os pensamentos.
Ele estava encostado à ombreira da porta da sala de descanso, com preocupação estampada no rosto. Pareces que viste um fantasma. Só a pôr as notícias em dia, conseguiu dizer, bloqueando rapidamente o ecrã do telefone. A culpa de esconder-lhe segredos pesava-lhe no estômago, azedando como o café. Graham sentou-se à sua frente e empurrou um saco de papel. Fiz-te isto. Lá dentro, estava uma pequena caixa de madeira, cuidadosamente trabalhada, com conchas e madeira flutuante embutidas na tampa. Para os teus tesouros especiais, explicou ele, um leve rubor a subir-lhe ao pescoço. A June mencionou que colecionas vidro do mar. A atenção ao detalhe emocionou-a. Aqui estava um homem que reparava nos pormenores, que criava coisas belas com as próprias mãos, que não pedia nada em troca. O oposto de Archer em todos os sentidos. O telefone vibrou agressivamente. O nome de Beverly a piscar no ecrã. Rejeitou a chamada, mas as mensagens começaram a chover de imediato. O que fizeste? O Archer está desesperado. A empresa está em caos. Pensa no que isto significa para o futuro da Uni. Essa última mensagem atingiu a fundo. O Fundo Fiduciário para a Educação de Juniper estava ligado às ações da empresa, ações que agora estavam em queda livre. Finlay, a voz de Graham era suave. Seja o que for, podes contar-me. Por um momento, ela esteve tentada. As palavras comprimiam-se contra os lábios, sobre a traição de Archer, sobre a vingança calculada, sobre a satisfação e a culpa em guerra no peito. Mas engoliu tudo. Graham, com seu trabalho honesto e coração gentil, como podia ele entender a escuridão que ela tinha abraçado? Drama de família, disse, forçando um sorriso. Nada de preocupante. A porta da biblioteca soou e a voz de Margaret ecoou pelas estantes. Finlay, está aqui um senhor a insistir em vê-la. Bastante agressivo, devo dizer. O sangue de Finlay gelou. Pelo vão da porta da sala de descanso, vislumbrou um fato caro e sapatos impecavelmente engraxados. Não era Archer. Era um dos advogados dele. Graham deve ter sentido o pânico dela. Sem dizer palavra, colocou-se entre ela e a porta. Saída traseira, pela sala de arquivo, murmurou. Eu trato disto. Não tens de. Quero. Os olhos verdes dele encontraram os dela com uma intensidade que lhe cortou a respiração. Vai buscar a Uni à escola mais cedo. Leva-a àquela geladaria que ela adora. Ela pegou na mala, parando brevemente à porta de trás. Pela janela, viu Graham a confrontar o advogado. A sua postura normalmente gentil substituída por algo mais firme. Ele estava a ganhar-lhe tempo. A protegê-la sem sequer saber porquê. A culpa quase a esmagou quando escapou pela viela. O telefone voltou a vibrar, outro alerta de notícias. As ações da Morrison International tinham caído mais 15%. Clientes importantes estavam a afastar-se. Havia rumores de acusações criminais. Devia sentir-se triunfante. Era isto que queria, não era? Fazer Archer sentir-se tão destruído como ela se sentirá naquele dia em que o apanhou. Destroçar o mundo dele, peça por peça. Em vez disso, sentia-se vazia. A caixa de madeira que Graham fizera pesava-lhe na mala, um lembrete da ligação genuína que podia estar a sabotar com a sua busca por vingança. Num semáforo, outra mensagem surgiu, desta vez, de Archer. Sei que foste tu, Finn. Só tu sabias sobre o Mônaco. Precisamos de falar ou as coisas vão piorar muito. As mãos dela apertaram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Sabia que este momento chegaria. Tinha-se preparado para ele. Mesmo assim, porque parecia que era ela quem caíra numa armadilha feita por si própria. A tempestade vinda do mar transformará a praia numa sinfonia de ondas furiosas e vento uivante. Finlay estava à janela do chalé, a observar as nuvens escuras acumularem-se no horizonte. O tempo refletia o seu estado de espírito, turbulento, ameaçador, com o pior ainda por vir. O portátil exibia as manchetes da manhã. CEO da Morrison International responde às acusações. Archer dera uma conferência de imprensa, todo charme polido e indignação moral, pintando-se como vítima de espionagem corporativa. Evitou mencionar o nome dela diretamente, mas a mensagem era clara. Ele sabia e estava pronto para lutar. Alguém com conhecimento íntimo das nossas operações, dissera ele, olhando diretamente para as câmaras. Alguém que traiu não só a nossa empresa, mas a nossa família, enfrentará todas as consequências dos seus atos. Uma batida na porta fê-la sobressaltar. Graham estava na varanda. A chuva, escurecendo-lhe os ombros, segurando um jornal.
A expressão dele dizia-lhe que já lera a notícia. Queres contar-me o que está realmente a acontecer? Perguntou baixinho. Ela recuou para o deixar entrar, o coração a bater descompassadamente. O momento que temia tinha chegado. Graham, eu. Antes que respondas, interrompeu. Deve saber que o advogado do teu ex-marido voltou à biblioteca. Estava a fazer perguntas sobre ti, sobre nós. O maxilar de Graham ficou tenso. Insinuou coisas que me deixaram desconfortável. Um relâmpago iluminou o exterior, revelando a dor nos olhos dele. Disse-lhe para se ir embora, que não era da conta dele. Mas Finlay, se isto entre nós significa alguma coisa, eu preciso da verdade. A caixa de madeira que ele lhe fizera estava na lareira, apanhando a luz da tempestade. Como é que? A caixa de madeira que ele lhe fizera estava na lareira, apanhando a luz da tempestade. Como é que tudo ficará tão complicado? Ela viera para Seahaven à procura de refúgio, não esperar encontrar alguém como Graham, alguém que visse para além dos seus muros, que a fizesse acreditar em segundas oportunidades. O homem das notícias, começou, a voz pouco mais que um sussurro, Archer Morrison, ele não é apenas o meu ex-marido. É um mentiroso, um traidor e um criminoso. Encontrei provas dos crimes financeiros dele. E sim, enviei-as para a SEC. O queixo ergueu-se desafiadoramente. Ele merece tudo o que lhe está a acontecer. Graham ficou em silêncio durante um longo momento, a processar. E nós? Eu fazia parte do teu plano também? Uma história de cobertura conveniente para a tua nova vida aqui? Não. A palavra explodiu dela com tanta força que ambos se sobressaltaram. Tu és a única coisa que eu nunca planeei. As lágrimas ameaçaram, mas ela forçou-as para trás. Tu e a June são as únicas coisas reais em toda esta confusão. O telemóvel dela apitou. Outro e-mail dos advogados de Archer, ameaçando congelar todas as suas contas, contestar a custódia de Juniper, expor o seu envolvimento em espionagem corporativa. Estão a vir atrás de mim, admitiu, mostrando o e-mail a Graham. O Archer não vai parar até destruir tudo o que ainda tenho. Graham leu o e-mail, a expressão a escurecer. Isto são ameaças sérias, Finlay. Por que não me contaste? Porque estou envergonhada, a confissão arrancou-se-lhe do peito. Quis tanto vingança que não pensei nas consequências. Agora, o fundo fiduciário da June está inútil, o meu trabalho pode estar comprometido e tu. Ela virou-se, incapaz de o encarar. Tu mereces melhor do que alguém capaz de tanta frieza. O silêncio estendeu-se entre eles, quebrado apenas pelo trovão e pelo tic-tac do velho relógio da avó dela. Finalmente, Graham moveu-se, os passos atravessando a sala. Ela preparou-se para ouvir a porta abrir-se, para sua partida. Em vez disso, os braços dele envolveram-na por trás, sólidos e quentes. Estás errada, murmurou contra o cabelo dela. O que eu mereço é alguém real. Alguém que luta pelo que acredita, que protege o que ama. Virou-a para o encarar. Alguém suficientemente corajoso para dizer a verdade, mesmo quando a verdade assusta. Outro relâmpago iluminou-lhe os traços, lançando sombras estranhas. Eu não vou embora, Finlay. Mas, precisamos de um plano. Se o Archer está atrás de ti, vai descobrir que não é o único que sabe lutar. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. A escola da June. Senhora Morrison, está aqui alguém a dizer que é a mãe do Sr. Morrison, a insistir em levar a Juniper. Queríamos confirmar consigo. O sangue de Finlay gelou. A tempestade já não estava no horizonte. Estava ali. Os limpa-parabrisas lutavam contra a chuva torrencial enquanto o carro de Finlay corria pelas ruas de Seahaven, Graham ao volante. As mãos dela tremiam demasiado para conduzir, a mente a disparar cenários de pior caso. A Junho sabe que não deve ir com ninguém além de mim, disse Finlay, mais para se convencer a si mesma do que a Graham. Temos até uma palavra-código. O telefone tocou de novo. Archer. Depois de semanas a ignorá-lo, desta vez ela atendeu. Onde é que ela está? A voz dele era gelada, sem um pingo do desespero das mensagens anteriores. Longe de ti, devolveu Finlay com raiva. Manda a tua mãe embora, Archer. Isto não é o caminho. Caminho? Ele riu, um som amargo. Como reunir provas contra mim em segredo não era o caminho. Como destruir tudo o que construí não era o caminho. O tom dele mudou, tornando-se calculista. Sabes o que é interessante, Finn? A SEC está muito curiosa sobre como a fonte anônima conseguiu acesso a informações financeiras tão detalhadas.
Informações que só poderiam ter sido obtidas através de acesso não autorizado a servidores privados. O sangue de Finlay gelou. Ele tinha razão. Na sua determinação para reunir provas, usará as velhas passwords dele, aceder a documentos restritos. Não te atreverias. A Uni precisa dos 2 pais. Então volta para casa, disse-ele suavemente, a voz a assumir aquele tom persuasivo que ela outrora achará encantador. Podemos resolver isto. O conselho vai recuar se eu lhes disser que foi um mal-entendido. A tua pequena fantasia de vingança pode ser esquecida. A mão de Graham encontrou a dela no console, apertando-a gentilmente. O gesto simples deu-lhe força. Não, disse ela com firmeza. Não vais manipular-me mais. Seja o que for que aconteça, eu terminei de viver na tua sombra. Derraparam no parque de estacionamento da escola no momento em que Beverly surgia, com Juniper pela mão. O rosto da menina iluminou-se ao ver o carro da mãe. Mamãe! Gritou June, soltando-se da avó. A mão perfeitamente cuidada de Beverly apertou o ombro da menina. Finlay já estava fora do carro antes mesmo de ele parar completamente, Graham logo atrás dela. A chuva tinha lhe colado o cabelo ao rosto, mas ela mal reparou. Deixa ir, Beverly, exigiu Finlay, encurtando a distância entre elas. Isto já foi longe demais. Estás a comportar-te como uma criança, Finlay, respondeu Beverly, o cabelo prateado notavelmente intacto apesar da tempestade. A fugir, a espalhar mentiras sobre o Archer. Mentiras? Finlay riu, o som afiado como vidro partido. Pergunta ao teu filho sobre o Mônaco, sobre as contas offshore, sobre o que aconteceu realmente ao investimento do antigo sócio dele. O rosto de Beverly empalideceu. Não sabes do que estás a falar. Sei tudo, disse Finlay, a voz a sobressair acima do vento. Cada negócio sujo, cada escândalo encoberto. Achavas mesmo que passei 12 anos ao lado dele sem aprender os truques? Juniper olhou de uma para outra, a confusão e o medo a ensombrar-lhe o rosto pequeno. Mamã, a palavra código é farol, certo? O orgulho e o amor invadiram o peito de Finlay. A sua menina corajosa e inteligente. Está certo, querida. Vem cá. O aperto de Beverly afrouxou e June correu para os braços da mãe. Graham avançou, posicionando-se entre elas e Beverly. Isto ainda não acabou, avisou Beverly, recuando para o seu SUV de luxo. O Archer não vai deixar-te fugir assim. Não, interveio Graham, a voz dura. Diz ao Archer que, se tentar algo assim outra vez, todos os jornais do país terão provas do tipo de homem que ele é. A Finlay já não está sozinha. Enquanto Beverly se afastava de carro, Finlay segurava Juniper junto de si, inspirando o cheiro familiar. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Archer. Fizeste a tua escolha. Não digas que não te avisei. Graham envolveu ambas nos braços, criando um escudo contra a tempestade. Precisamos de ir para um lugar seguro, disse ele. Eu conheço um, respondeu Finlay, olhando, vendo a determinação nos olhos dele. Ela começara esta guerra sozinha, mas, de alguma forma, ao procurar vingança, encontrara algo que nunca esperara. Um parceiro que escolheu ficar ao lado dela, mesmo sabendo a tempestade que se avizinhava. Aconteça o que acontecer, disse ela, enfrentamo-lo juntos. A chuva continuava a cair, mas, pela primeira vez desde que tudo aquilo começara, Finlay sentia-se verdadeiramente destemida. O refúgio seguro de Graham revelou-se ser um antigo chalé de guardião de farol restaurado, nos arredores de Sea Haven, empoleirado sobre falésias rochosas acima do oceano agitado. O pequeno edifício de pedra parecia ter resistido a 1000 tempestades, as paredes sólidas e reconfortantes contra o vento uivante. O meu avô foi o último guardião, explicou Graham, guiando-as para dentro. Tenho restaurado o lugar devagarinho. Ninguém sabe que me pertence. Não está no meu nome. O interior era surpreendentemente acolhedor, com pisos de madeira gastos e um fogão a lenha. Juniper correu imediatamente para o assento circular junto à janela, colando o rosto ao vidro para ver os relâmpagos a dançar sobre as ondas. Olha, mamã, conseguimos ver o oceano inteiro daqui. Finlay conseguiu sorrir, embora os nervos estivessem em franja. O telefone vibrava sem parar, chamadas de Beverly, dos advogados de Archer, de números desconhecidos. Ela desligou-o, incapaz de aguentar mais. Graham acendeu fogo no fogão enquanto Finlay ajudava June a mudar para a roupa seca que tinham encontrado no chalé. A domesticidade do momento atingiu-a com força. Poderia ter sido apenas outra noite em família, se as circunstâncias fossem diferentes.
Fiz chocolate quente, anunciou Graham, trazendo 3 canecas fumegantes numa bandeja de madeira. E acho que vi marshmallows no armário. Os olhos de Juniper iluminaram-se, esquecendo por momentos a tensão à volta. Mas, ao estender a mão para sua caneca, o rosto pequeno tornou-se sério. O papai está a tentar levar-me embora? A pergunta pairou no ar como fumo. Finlay sentou-se ao lado da filha, escolhendo cuidadosamente as palavras. O teu papai está muito zangado comigo neste momento. Mas prometo-te, June, que não vou deixar ninguém levar-te para onde não queiras ir. Mas por que é que ele está zangado? É porque fomos embora. Antes que pudesse responder, o segundo telemóvel, o que só Eleanor conhecia, tocou com um alerta de e-mail. As mãos dela tremiam enquanto lia. O que foi? Perguntou Graham, notando a expressão dela. É de um antigo colega da Morrison International. O Archer convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã de manhã. Ela engoliu em seco. Ele planeia anunciar que eu orquestrei espionagem corporativa, que usei informação privilegiada para manipular os dados da empresa e lucrar com a queda das ações. O rosto de Graham endureceu. Ele consegue provar isso? Não precisa. Só a acusação basta para desencadear uma investigação federal. Vou perder tudo, a custódia da June, a minha liberdade, se apresentarem acusações. A voz dela falhou. Achei que era tão esperta, usando os segredos dele contra ele. Em vez disso, caí diretamente na armadilha. Então lutamos de volta, disse Graham, firme. Tens provas dos verdadeiros crimes dele. Usa-as. Não é tão simples, disse ela. As provas que obtive foram ilegais. Usei as passwords dele, acedi a servidores restritos. Se usar isso agora, vamos os dois abaixo. Ela riu-se amargamente. Ele planeou tudo na perfeição. Checkmate. Juniper deslizou a pequena mão para a de Finlay. Eu não quero ir com o papá. Ele fez-te chorar. A declaração simples cortou através do desespero de Finlay. Apertou a filha contra si, inspirando o cheiro doce e familiar. Tudo o que fizera, a vingança, a fuga, tinha sido alimentado pela dor e pela raiva. Mas, ali, com a filha nos braços e a presença constante de Graham ao lado, percebeu o que realmente importava. O telefone vibrou de novo. Desta vez, era uma mensagem de Eleanor. Canal 7. Carrinha de reportagem em frente à biblioteca. Archer Morrison chegou à cidade. Está à tua procura. Graham leu a mensagem por cima do ombro dela. O que queres fazer? Finlay levantou-se, a decisão a cristalizar. Quero acabar com isto. Sem mais fugas. Sem mais vingança. Amanhã de manhã, Archer esperava destruí-la perante o conselho. Em vez disso, Finlay iria enfrentá-lo esta noite. Não sozinha, disse Graham, levantando-se ao lado dela. Não sozinha, concordou ela, olhando para ele e para June, mas preciso que a mantenha segura. Se as coisas correrem mal. Nada vai correr mal, insistiu ele, puxando-a para junto de si. Porque desta vez estás a lutar pelas razões certas. Lá fora, a tempestade rugia, mas nos braços de Graham, com June segura ao seu lado, Finlay encontrou seu centro. O amanhã traria ou a vitória ou a ruína, mas esta noite, neste momento, estava exatamente onde precisava de estar. Só esperava que não fosse a última vez que os abraçava a ambos. A biblioteca pública de Sea Haven estava escura e silenciosa enquanto Finlay se aproximava, a chuva ainda a cair em cortinas. Através das janelas, via uma única luz acesa na sala de leitura, onde passará tantas horas pacíficas, onde começará a curar-se, onde voltará a acreditar no amor. Archer estava à espera. Ela sabia que ele escolheria aquele lugar para o confronto. Representava tudo o que ele não era: honestidade, constância, abertura. O Mercedes brilhante dele estava no parque de estacionamento vazio, uma pérola negra contra o asfalto molhado. Antes de entrar, Finlay enviou 2 e-mails. O primeiro continha todas as provas contra Archer, programado para ser enviado automaticamente à SEC e aos principais meios de comunicação se ela não cancelasse até de manhã. O segundo era mais simples, uma carta para June, para ser aberta quando fosse mais velha, explicando tudo que a mãe fizera e por quê. A porta da biblioteca estava destrancada. Lá dentro, o cheiro familiar de livros e cera de madeira envolveu-a como uma armadura. Archer estava junto à secretária principal, impecável apesar da tempestade, o fato cara um contraste gritante com o ambiente humilde. Sempre odiei o tempo que passavas em sítios como este, disse, em jeito de saudação.
Todas essas histórias sobre a vida dos outros. Nunca satisfeita com a tua própria. Nunca me compreendeste de verdade, pois não? Finlay manteve a distância, notando como as luzes vermelhas das câmaras de segurança piscavam regularmente. Graham certificara-se de que funcionavam. Eu amava a nossa vida. Tu é que a destruíste. Cometi um erro, disse ele, aproximando-se com as mãos estendidas, em aparente súplica. Um erro, Finn. E em troca, desmontaste tudo que construí. Tudo que roubaste, queres dizer. Queremos falar do investimento do Richard Shen? Aquele que misteriosamente desapareceu depois do acidente dele? O rosto de Archer endureceu. Tem cuidado, Finn. Já estás a enfrentar acusações graves, espionagem corporativa, uso de informação privilegiada, destruição mútua garantida. Ela sustentou-lhe o olhar firmemente. Se eu cair, tu cais mais fundo. Cada documento, cada transação, cada segredo que pensaste que eu era demasiado estúpida para perceber, tudo vai tornar-se público. Arriscavas-te a ir para a prisão? A perder a Uni? Só para proteger de se tornar como tu? Sim. Ele moveu-se mais rápido do que ela esperava, atravessando o espaço em 2 passos. Os dedos fecharam-se no braço dela e, por um momento, Finlay viu o verdadeiro Archer, o homem que se escondia atrás do charme e da sofisticação. Achas que o teu carpinteiro te pode proteger? Sussurrou ele. Eu controlo juízes, políticos, controlo a verdade. Ela não se afastou. Tens 1 hora para cancelar a reunião do conselho de amanhã, retirar as acusações, assinar a custódia total da June. Em troca, os teus segredos ficam enterrados. Ou o quê? Ou ardo contigo, sorriu, vendo estremecer, mas tu vais arder durante mais tempo. As portas da biblioteca abriram-se, deixando entrar uma rajada de vento e chuva. Graham estava na entrada, a sua presença sólida lembrar-lhe que ela já não era a mesma mulher que fugira do casamento destruído meses atrás. Está tudo bem aqui? Perguntou ele, a voz a ecoar pelo espaço. O aperto de Archer afrouxou. Olhou entre eles, vendo que Finlay encontrara, e o que ele perderá. Mudaste, disse Archer, baixinho. Não. Só deixei de fingir ser quem querias que eu fosse. Ela recuou para fora do alcance dele. 1 hora, Archer. Depois carrego no enviar. A alvorada chegou a Sea Haven com dedos suaves de rosa e ouro. A tempestade tinha passado, deixando o mundo lavado e limpo. Finlay sentou-se na varanda do chalé do Farol, a observar June e Cooper a brincarem nas poças de maré lá embaixo. O braço de Graham aquecia-lhe os ombros. O telemóvel mostrava as manchetes. CEO da Morrison International demite-se por questões pessoais. O comunicado de imprensa citava responsabilidades familiares e um acordo amigável de divórcio. A sua caixa de entrada continha os papéis de custódia assinados e a confirmação da transferência do fundo fiduciário restaurado da June. Vencemos? Perguntou Graham, suavemente. Finlay pensou na vingança, na justiça, na linha tênue entre as duas. Pensou na fúria que a trouxera até ali e no amor que a salvara. Escolhemos a paz, disse finalmente. Às vezes, isso é uma vitória maior. O riso de June subiu da praia enquanto ela descobria uma estrela do mar. O som não tinha sombras, nem medo, nem consciência de quão perto estiveram de perder tudo, apenas pura alegria, como a infância deveria ser. E agora? Perguntou Graham, sem pressão, sem exigências. Finlay virou-se para ele, vendo seu futuro nos olhos verdes e firmes. Agora construímos algo novo. Algo real. Ele sorriu, compreendendo perfeitamente. Lá embaixo, June acenava, segurando a estrela do mar como um tesouro. O sol da manhã fazia o cabelo dela brilhar como ouro, enquanto atrás deles o farol permanecia, uma sentinela, um farol de abrigo seguro, de lar, de novos começos. Finlay viera a Sea Haven em busca de vingança. Encontrar a redenção em vez disso. Fim. Se estivesses no lugar da Finlay, escolherias o caminho da vingança calculada, expondo os crimes de Archer mesmo com o risco de perderes tudo, ou preferirias simplesmente seguir em frente com Graham e June, deixando o passado para trás? Considera que ambos os caminhos têm o seu preço. A vingança oferece justiça, mas ameaça a tua liberdade e a custódia da June. Perdoar significa permitir que Archer continue impune pelos seus crimes pessoais e corporativos. Qual caminho escolherias e por quê? Vingança que traz justiça, mas ameaça o teu futuro? Ou perdão que permite recomeçar, mas deixa as injustiças sem resposta?